Quando lemos a Bíblia, muitas vezes nos deparamos com nomes estranhos de deuses falsos que eram adorados pelos povos vizinhos de Israel. Para nós, esses nomes podem soar distantes, mas na época eram forças culturais e espirituais que dominavam a região. E entre todos, os deuses ligados à fertilidade e ao clima ocupavam um papel central. Afinal, naquela época, a sobrevivência das pessoas dependia totalmente da agricultura, das colheitas e das chuvas. Por isso, Baal, Azerá e Dagom eram alguns dos ídolos mais influentes e também os que mais seduziram o coração do povo de Israel. Baal, o senhor das tempestades. Baal era o deus mais popular de Canaã e provavelmente o maior rival do Deus verdadeiro em todo o Antigo Testamento. O próprio nome já significa senhor ou dono. Ele era considerado o deus da chuva, das tempestades e da fertilidade da terra. Para povos que viviam em regiões áridas, acreditar que Baal tinha poder sobre as chuvas era motivo suficiente para construir altares, oferecer sacrifícios e até se entregar a práticas horríveis. O culto a Baal envolvia prostituição sagrada, festas regadas à sensualidade, cortes no corpo e, em alguns casos, até sacrifícios humanos. O objetivo não era a adoração genuína, mas uma tentativa de manipular os deuses. Os cananeus acreditavam que, através da sexualidade desenfreada, poderiam estimular Baal e sua consorte a abençoar as colheitas. Era uma mistura de imoralidade com religião. Infelizmente, Israel não ficou imune a isso. Diversas vezes, o povo abandonou o Senhor para se curvar diante dos altares de Baal. Mesmo depois de terem experimentado milagres grandiosos, como a travessia do Mar Vermelho ou o maná no deserto, eles se deixaram levar pela influência dos vizinhos. Essa idolatria foi tão forte que precisou de confrontos diretos. Um dos mais conhecidos aconteceu no Monte Carmelo, quando o profeta Elias desafiou 450 profetas de Baal. Enquanto eles clamaram por horas sem resposta, bastou uma breve oração de Elias para que o fogo de Deus caísse do céu, consumindo o altar. Ali ficou claro para todos: só o Senhor é Deus. 1 Reis 18. Mesmo assim, a adoração a Baal continuou sendo um problema recorrente em Israel, especialmente nos tempos do rei Acabe e da rainha Jezabel, que se tornaram símbolos da corrupção espiritual. Azerá, a deusa da sensualidade. Ligada diretamente a Baal, estava Azerá, chamada de deusa-mãe. Para os cananeus, ela era a deusa da fertilidade, da sensualidade e da natureza. Seus locais de culto eram chamados de postes sagrados ou bosques sagrados, geralmente montados em colinas e montes altos. Esses lugares, por fora, podiam parecer apenas jardins tranquilos, mas na prática eram centros de prostituição cultural e rituais cheios de imoralidade. Enquanto Baal era visto como o deus que enviava a chuva, Azerá era considerada a deusa que fertilizava a terra. Assim, a adoração aos dois estava sempre ligada. O problema é que essa prática deturpava totalmente os valores de Deus para a sexualidade e para a santidade. Relações sexuais eram usadas como rituais de adoração e sacerdotisas se ofereciam nos bosques como intermediárias da bênção divina. Era a espiritualidade transformada em sensualidade mascarada. Esse culto chegou a contaminar até o próprio templo do Senhor. O rei Manassés, um dos mais perversos de Judá, chegou a colocar uma imagem de Azerá dentro do templo de Jerusalém. 2 Reis 21:7. Isso foi um insulto direto ao Deus de Israel, um sinal claro de como a idolatria havia corrompido até o que deveria ser sagrado. Mais tarde, o rei Josias promoveu uma grande reforma espiritual, destruindo altares e postes sagrados de Azerá, purificando o templo e restaurando a adoração verdadeira. 2 Reis 23:4-7. Sua atitude mostrou que não é possível servir ao Senhor e, ao mesmo tempo, manter ídolos. Dagom, o deus dos filisteus.
Outro falso deus bastante citado é Dagon, adorado pelos filisteus, inimigos históricos de Israel. Dagon era representado como uma figura híbrida, metade homem, metade peixe. Ele era considerado deus da agricultura e da fertilidade dos cereais, mas também ligado ao mar e ao comércio marítimo, que eram importantes para os filisteus. Um episódio marcante envolvendo Dagon aconteceu quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e a colocaram dentro do templo de Dagon, na cidade de Asdod. 1 Samuel 5. A intenção era clara: demonstrar que o Deus dos filisteus havia derrotado o Deus de Israel. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon foi encontrada caída diante da arca, como se estivesse prostrada. Eles a levantaram, mas no outro dia a estátua estava novamente caída, desta vez com a cabeça e as mãos quebradas. Foi uma humilhação pública para aquele ídolo, mostrando que nenhum Deus falso pode permanecer diante da presença do Senhor. Esse episódio deixou claro que Dagon, apesar de ser adorado como protetor dos filisteus, era impotente. O verdadeiro Deus não precisa de espadas ou exércitos para mostrar sua glória. Sua simples presença já é suficiente para expor a fraqueza dos ídolos. A lição por trás desses falsos deuses é a seguinte: Baal, Azerá e Dagon representam mais do que figuras antigas. Eles simbolizam tentações que continuam atuais: o culto ao prazer, à sensualidade, à fertilidade da terra, à prosperidade material e até ao poder militar. Por trás de cada nome havia um sistema religioso que corrompia a verdade e distorcia a adoração. E o mais impressionante é perceber como Israel, mesmo conhecendo o Deus vivo, se deixou seduzir por essas práticas. A mensagem da Bíblia é clara: a idolatria não é apenas erguer uma estátua, é quando qualquer coisa ocupa o lugar de Deus no coração humano. Pode ser o prazer, o sexo, a prosperidade ou até símbolos religiosos que perdem seu verdadeiro sentido. A luta contra Baal, Azerá e Dagon não foi apenas uma guerra cultural, mas uma batalha espiritual, e continua sendo até hoje. Entre todos os falsos deuses mencionados na Bíblia, alguns se destacam pela brutalidade de seus cultos. Se Baal e Azerá corrompiam a espiritualidade através da sensualidade e do prazer, outros ídolos iam ainda mais longe, exigindo sangue, sofrimento e até vidas inocentes. Esses eram os deuses do sacrifício humano, cuja adoração transformava o coração humano em algo frio, cruel e totalmente oposto ao caráter de Deus. Entre eles, o mais famoso e terrível é Moloque, mas ele não foi o único. Moloque, o deus que exigia crianças. Moloque é talvez o nome mais associado à prática de sacrifício humano em toda a Bíblia. Seu culto era comum entre os povos amonitas, vizinhos de Israel, mas infelizmente chegou a contaminar até mesmo reis e famílias dentro do povo de Deus. A imagem mais comum de Moloque era uma grande estátua de metal representando uma figura com braços estendidos. Dentro dessa estátua havia uma fornalha acesa e crianças vivas eram colocadas nos braços para serem queimadas em oferenda. Os sacerdotes tocavam tambores e instrumentos altos para abafar os gritos das crianças, criando um ambiente de festa macabra. A ideia era simples: quanto maior o sacrifício, maior seria o favor dos deuses. Era a perversão máxima da fé: oferecer o que havia de mais precioso, a vida de um filho, em troca de prosperidade, colheitas ou proteção. Em Levítico capítulo 18, versículo 21, Deus é claro: não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido a Moloque. E em Levítico capítulo 20, versículo 2, a ordem é ainda mais dura: qualquer pessoa em Israel que entregasse um filho a Moloque deveria ser morta. O Senhor não aceitava nem mesmo a possibilidade de que tal prática fosse tolerada. Mas, tragicamente, o povo caiu nesse pecado.
O rei Acaz, por exemplo, chegou a sacrificar seu próprio filho em fogo, seguindo os rituais pagãos. Segundo os Reis, capítulo 16, versículo 3. E mais tarde, o rei Manassés também fez o mesmo, levando Judá a mergulhar em idolatria e derramamento de sangue inocente. Segundo os Reis, capítulo 21, versículo 6. Esses exemplos revelam até onde pode chegar a corrupção de um coração que se afasta do Deus verdadeiro. Quemos, o deus dos Moabitas. Outro deus associado a sacrifícios humanos era Quemos, adorado pelos Moabitas. Ele aparece em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, quando o rei Salomão, já em sua velhice, cedeu à influência de suas esposas estrangeiras e chegou a construir altares a Quemos em Jerusalém. Assim como Moloque, Quemos era um deus de guerra e destruição. Seu culto incluía sacrifícios humanos em momentos de crise, especialmente em batalhas. O episódio mais marcante está em 2 Reis, capítulo 3. Ali, durante uma guerra contra Israel, o rei de Moabe, desesperado pela derrota iminente, pegou seu filho mais velho, o herdeiro do trono, e o sacrificou sobre os muros da cidade em holocausto a Quemos. O gesto foi tão terrível que gerou grande indignação entre os exércitos inimigos, que recuaram. Esse ato mostra a dimensão do engano. Para agradar um Deus falso, um rei tirou a vida de seu próprio filho. A tentação do sangue. O que torna esses cultos tão repulsivos não é apenas a prática em si, mas o engano espiritual por trás deles. Satanás sempre tenta inverter o caráter de Deus. Enquanto o Senhor é o Deus da vida, esses ídolos eram deuses da morte. Enquanto o Senhor exige obediência e fé, eles exigiam sangue inocente. É interessante notar como a idolatria sempre trabalha com a lógica da troca. Se eu fizer isso, o Deus vai me abençoar. Mas no caso de Moloque e Quemos, essa troca era cruel ao extremo. O que Deus sempre deixou claro é que não há bênção na morte inocente. Jeremias capítulo 7, versículo 31, registra a palavra do Senhor. Construíram os altares de Tofete, no vale de Ben-Hinom, para queimarem seus filhos e filhas no fogo, algo que eu nunca ordenei nem me passou pela mente. Essa frase mostra o contraste. A morte de inocentes jamais poderia vir do coração de Deus. O vale de Hinom, símbolo de juízo. Os sacrifícios a Moloque eram feitos muitas vezes no vale de Hinom, ao sul de Jerusalém. Esse lugar se tornou símbolo de maldição. Mais tarde, o nome desse vale seria usado por Jesus para se referir ao inferno. Geena vem exatamente daí. Era uma forma de dizer, assim como o vale onde crianças foram queimadas no fogo se tornou um lugar de impureza, também o inferno será o destino final de toda injustiça e rebeldia contra Deus. O vale de Hinom nos mostra o quão longe o povo de Israel chegou em sua idolatria. Eles não apenas se curvaram a deuses estrangeiros, mas também entregaram seus próprios filhos às chamas. Isso revela o poder de sedução desses falsos deuses. Eles corrompem a mente a ponto de fazer o homem achar normal aquilo que é absurdo. O contraste com o Deus verdadeiro, enquanto esses deuses exigiam o sacrifício dos filhos, o Deus da Bíblia se revela de forma oposta. Ele é o Deus que dá o seu filho, não que pede o nosso. João capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a diferença central. Os ídolos pedem morte, mas o Senhor oferece vida. E aqui está uma lição espiritual poderosa. Muitas vezes, o homem acha que precisa pagar por bênçãos, seja com sofrimento, com superstições, ou até com sacrifícios pessoais que nada tem a ver com a vontade de Deus. Mas o Senhor já fez o sacrifício perfeito em Cristo. Ele não exige a morte dos inocentes, mas oferece graça e vida eterna. Moloque e Quemos são lembranças sombrias de até onde pode ir um coração enganado. São deuses de morte,
que se alimentam da inocência destruída e da perversão da fé. Mas eles também são um alerta para nós hoje. Talvez não vejamos estátuas de metal com fornalhas em nossas cidades, mas ainda há quem sacrifique sua família, seus filhos e sua vida espiritual em nome de ídolos modernos, sejam eles dinheiro, poder ou status. A mensagem é clara: não podemos permitir que nada nem ninguém ocupe o lugar de Deus. O único sacrifício que ele aceita é o de um coração quebrantado e arrependido. Se Baal, Azerá e Moloque eram ídolos estrangeiros trazidos de fora para dentro de Israel, outros falsos deuses nasceram de algo ainda mais perigoso: a distorção daquilo que Deus mesmo havia estabelecido. Esse tipo de idolatria é o mais sutil, porque se apresenta com aparência de espiritualidade. É uma fé contaminada que mistura o santo e o profano. Entre esses casos, um dos mais marcantes é o da serpente de bronze transformada em Neustan, além do culto a Astarote e diversas formas de sincretismo que tentaram se infiltrar na adoração ao Senhor. Neustan, de símbolo de cura, a objeto de idolatria. Durante a peregrinação no deserto, em um momento de rebeldia do povo, Deus enviou serpentes venenosas que picavam e matavam os israelitas. Em desespero, eles clamaram a Moisés, que orou ao Senhor. A resposta divina foi surpreendente. Deus ordenou que se fizesse uma serpente de bronze e fosse colocada sobre uma haste. Quem a olhasse com fé seria curado. Números capítulo 21, versículos 8 e 9. A serpente de bronze foi um sinal de graça, um símbolo que apontava para a salvação pela fé. Jesus, séculos depois, usou esse episódio como referência a si mesmo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos 14 e 15. Mas com o tempo, aquilo que era um instrumento de ensino se transformou em objeto de superstição. O povo começou a queimar incenso diante da serpente, tratando-a como se tivesse poder em si mesma. De símbolo da graça, ela se tornou um ídolo. Foi apenas no reinado do rei Ezequias, em 2 Reis capítulo 18, versículo 4, que a serpente foi destruída. Ele a chamou de Neustan, que significa algo como um pedaço de bronze qualquer. Era um recado claro. O poder não estava no objeto, mas em Deus. Esse episódio nos alerta sobre a facilidade com que o coração humano transforma até mesmo coisas santas em ídolos. É possível idolatrar símbolos, tradições e até experiências passadas, esquecendo-se do Deus vivo. Astarote, a deusa da sensualidade mascarada de religião. Outra figura que aparece frequentemente nas Escrituras é Astarote, uma divindade feminina ligada à fertilidade e ao culto aos astros. Ela era adorada em várias culturas antigas, muitas vezes considerada esposa de Baal. O culto a Astarote incluía prostituição ritual e práticas sexuais consideradas sagradas, como forma de invocar bênçãos de fertilidade. Em Juízes capítulo 2, versículo 13, lemos que os israelitas abandonaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. O problema não era apenas moral, mas espiritual. A adoração a Astarote misturava prazer carnal com aparência de devoção, enganando os corações. Essa deusa se tornou um dos símbolos mais fortes de como a idolatria corrompeu Israel. Até Salomão, o homem mais sábio de sua época, foi enganado e chegou a construir altares a Astarote por influência de suas esposas estrangeiras. 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. O coração que se desvia, mesmo sendo sábio e privilegiado por Deus, pode cair nas armadilhas do engano espiritual, o sincretismo dentro de Israel. O que mais impressiona nesses relatos é perceber que a idolatria não era sempre uma substituição direta do culto a Deus, mas muitas vezes uma mistura. O povo queria adorar ao Senhor e, ao mesmo tempo, manter práticas pagãs. É isso que chamamos de sincretismo.
a tentativa de conciliar a fé verdadeira com elementos falsos, os postes sagrados de Azerá, os altares a Baal, as imagens de Astarote e até mesmo o uso da serpente de bronze como amuleto, são exemplos de como Israel constantemente tentava complementar a adoração ao Senhor com práticas culturais dos povos vizinhos. Mas Deus sempre deixou claro que ele não aceita rivais. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 14, o Senhor ordena: não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor de vocês. E em Isaías capítulo 42, versículo 8, ele declara: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a ídolos o meu louvor. O perigo do engano sutil. O que vemos na Bíblia é que os enganos mais perigosos não eram sempre os mais grotescos, como o sacrifício de crianças a Moloque, mas também aqueles que vinham disfarçados de religiosidade. O povo não deixava de acreditar em Deus, mas passava a acreditar também em ídolos, como se ambos pudessem dividir o mesmo espaço. Essa é a essência da idolatria: dividir a devoção que deveria ser exclusiva ao Senhor. Ezequias nos dá o exemplo de como lidar com isso. Ele não poupou nem mesmo a serpente de bronze que havia sido ordenada por Deus no passado. Ele entendeu que quando algo começa a tomar o lugar do Senhor, por mais legítimo que tenha sido no início, precisa ser destruído. A história de Neustã, Astarote e do sincretismo em Israel é um chamado à vigilância. O coração humano tem facilidade em se apegar a símbolos, tradições e até mesmo pessoas, colocando-os no lugar que pertence somente a Deus. A idolatria não é apenas se curvar diante de uma estátua, mas também confiar em qualquer coisa ou pessoa além do Senhor. Por isso, a Bíblia insiste que devemos amar a Deus de todo o coração, alma e força. Não há espaço para dividir esse amor. A idolatria sutil é tão perigosa quanto a explícita, porque pode passar despercebida. Até aqui vimos como deuses pagãos dominavam povos inteiros com rituais sangrentos, prostituição cultual e imagens erguidas em altares. Mas existe um tipo de idolatria ainda mais perigosa, aquela que não depende de uma estátua, de um templo ou de uma religião estrangeira. São os falsos deuses invisíveis que não precisam de imagens para se assentar no coração humano. Entre eles, nenhum é tão mencionado nas Escrituras como Mamon, a personificação da riqueza. Mamon, o Deus invisível que governa corações. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus afirmou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Essa frase não é apenas sobre dinheiro, é sobre adoração. Mamon não é apresentado como uma simples moeda, mas como um senhor que compete com Deus pela lealdade do ser humano. O dinheiro, quando elevado à posição de segurança suprema e fonte de identidade, se transforma em um ídolo poderoso, capaz de governar decisões, emoções e até a fé. O culto a Mamon é silencioso. Ele não exige sacrifícios explícitos como Moloque, nem rituais visíveis como Baal. Sua liturgia acontece no coração. Cada vez que alguém define suas prioridades, seus relacionamentos, sua ética e até sua devoção espiritual a partir do dinheiro, está, consciente ou não, oferecendo culto a Mamon. O fascínio do ouro e o perigo da substituição. Na Bíblia, vemos vários exemplos de como o desejo por riqueza desviou até mesmo homens escolhidos por Deus. Geazi, servo do profeta Eliseu, enganou o sírio Naamã para obter prata e roupas valiosas e acabou amaldiçoado com lepra, segundo Reis capítulo 5. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, vendeu o mestre por 30 moedas de prata, trocando a vida eterna por um lucro momentâneo. O apóstolo Paulo alerta em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Note que não é o dinheiro em si, mas o amor a ele que se torna a raiz de idolatria. Quando o coração se apega ao ouro, ele deixa de confiar em Deus e passa a confiar em números, contas bancárias, contratos e bens. Esse é o poder de Mamon, oferecer uma falsa sensação de controle e segurança. Enquanto o Deus vivo convida à fé, Mamon convida à ansiedade. Deus chama para confiar no invisível. Mamon exige que confiemos apenas no que se pode contar e acumular. Quando a idolatria entra no templo, talvez a parte mais chocante é perceber que o culto a Mamon não acontece apenas fora, mas também dentro do povo de Deus. Jesus, ao entrar no templo, expulsou os cambistas e vendedores, dizendo: "Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de ladrões." Mateus capítulo 21, versículo 13. O templo, que deveria ser um espaço de adoração, havia se transformado em mercado. Essa cena mostra que a idolatria ao dinheiro pode se disfarçar de religiosidade. Hoje, muitas vezes, vemos a mesma contaminação. Quando a mensagem do Evangelho é reduzida a fórmulas de prosperidade, quando a fé é usada como moeda de troca e quando a generosidade é substituída por barganha. Esse tipo de distorção não é diferente do sincretismo de Israel com Baal e Astarote. É a mesma raiz, misturar a adoração a Deus com interesses humanos, o padrão eterno da idolatria. Se olharmos para todos os falsos deuses citados na Bíblia, percebemos um padrão: Baal e Astarote, idolatria da sensualidade e da fertilidade. Moloque, idolatria do poder e do medo, sacrificando até filhos. Dagon, idolatria do orgulho nacional e da força militar. Neustã, idolatria de símbolos religiosos. Mamon, idolatria da riqueza e da segurança material. Cada um deles representa um aspecto do coração humano que tenta substituir a confiança em Deus por algo visível, palpável e controlável. Em outras palavras, os falsos deuses mudam de nome ao longo dos séculos, mas continuam existindo em diferentes formas. A idolatria moderna. Hoje, talvez você não veja estátuas de Moloque ou postes de Azerá na esquina da sua cidade, mas os princípios da idolatria permanecem vivos. Quando a sensualidade é exaltada como fonte de identidade, vemos o espírito de Astarote. Quando a vida de inocentes é descartada em nome do conforto, vemos o espírito de Moloque. Quando o nacionalismo se torna absoluto e substitui a confiança em Deus, vemos Dagon novamente. Quando tradições e objetos religiosos se tornam mais importantes que a obediência, vemos Neustã. E quando o dinheiro governa decisões e controla corações, vemos Mamon sentado no trono. A idolatria não é apenas uma prática do passado, mas uma realidade espiritual presente em cada geração. O confronto final. A Bíblia é clara: todo ídolo cairá diante do Senhor. No episódio de Dagon, a simples presença da arca foi suficiente para derrubar a estátua. Em Apocalipse, capítulo 18, a queda da Babilônia é descrita como a ruína de um sistema inteiro baseado em riqueza, sensualidade e idolatria. O fim dos falsos deuses é sempre o mesmo: ruína, humilhação e esquecimento. Já o Deus verdadeiro permanece para sempre. O convite das Escrituras é simples: filhinhos, guardem-se dos ídolos. 1 João capítulo 5, versículo 21. Conclusão. A história dos falsos deuses citados na Bíblia não é apenas uma curiosidade histórica, é um espelho. Mostra como o coração humano pode facilmente se desviar e como precisamos constantemente voltar ao Senhor. Os ídolos mudam de forma, mas a essência permanece. Tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus em nossas vidas é idolatria. O chamado bíblico não é apenas para rejeitar estátuas de pedra, mas para examinar o coração e destruir qualquer rival que queira disputar nossa devoção. O fogo de Elias no Carmelo, a coragem de Ezequias ao destruir Neustã, a palavra firme de Jesus contra Mamon,
Todos esses exemplos apontam para a mesma verdade. Só o Senhor é Deus. E a pergunta que fica para cada um de nós é: quem está sentado no trono do seu coração?